Olá, pequenos gênios! Hoje nós vamos para a nossa aula de divisão envolvendo números inteiros. Mas, antes de começar, temos que explicar o que é a divisão. Bom, para ficar um pouco mais fácil, eu irei utilizar esses blocos como exemplo. Reparem que eu tenho 6 blocos em minha mão. Se eu tivesse que dividir esses 6 blocos entre 3 pessoas de maneira igual, o que eu deveria fazer? Bom, a resposta é muito simples. Eu poderia dar 2 blocos para cada uma dessas pessoas. Dessa maneira, cada um terá exatamente uma quantidade igual, ou seja, 6 dividido por 3, que daria 2. E vamos um pouco mais a fundo. Toda divisão pode ser montada em um esquema mais ou menos desse jeito, onde nós vamos posicionar cada um dos elementos nesse esquema. E o que acontece? Eu tinha 6 blocos em minha mão, correto? Esses 6 blocos, o número 6 é conhecido como dividendo, ou seja, aquilo que será dividido. E o dividendo fica aqui. Aqui nós temos o espaço para o divisor. O divisor é aquele número que irá dividir o nosso dividendo. No nosso caso, nós tínhamos que repartir 6 blocos dentre 3 pessoas. Então, nosso divisor, que seria um Dzinho, seria o número 3. E o resultado é o nosso quociente, que no caso seria os 2 blocos que cada um pegou. Então, aqui no nosso exemplo, esse aqui seria o 6, esse aqui seria o 3, esse aqui seria o 2. Reparem que sempre que multiplicarmos o nosso quociente pelo nosso divisor, o resultado deverá voltar para o nosso dividendo. Então agora vamos explorar as regras em relação ao sinal da divisão. Essas regras são muito parecidas com as regras da multiplicação. Na verdade, é a mesma regra. Acompanhe comigo. Bom, aqui nós temos o número mais 10 dividido pelo número mais 5. Reparem que os sinais de positivo são iguais. Então, o resultado dessa conta tem que ser um número positivo, pois sempre que os sinais forem iguais, o resultado dará um número positivo. Então, aqui nós temos que dividir 10 por 5, ou seja, o resultado disso aqui seria 2. 2 positivo, pois se multiplicarmos 2 por 5, 2 vezes 5 dá 10. Então, pela prova real, conseguimos ver que é o resultado. E agora vamos aqui, onde temos o menos 15 dividido por menos 3. Reparem no sinal de menos, que é o mesmo para os dois. E como temos o mesmo sinal, então nosso resultado tem que ser um número positivo também. Agora, 15 dividido por 3 dá quanto? Bom, dá 5, pois 5 vezes 3 dá 15. E agora vamos ver o que acontece quando possuímos sinais opostos, ou seja, um sinal de mais e um sinal de menos. Aqui nós temos mais 6 dividido por menos 2. Bom, como falamos, sinais opostos nos dão um resultado negativo. E agora 6 dividido por 2 dá 3, pois 3 vezes 2 dá 6. Então agora, o último exemplo, nós temos aqui menos 3 dividido por mais 1. Primeiro observamos o sinal. Sinal de menos com sinal de mais, resultado negativo. 3 dividido por 1 vai dar exatamente 3. Então aqui nós temos resultado menos 3. Também. E agora uma coisa que é interessante de observar é que sempre que pegarmos um número, ou seja, um dividendo, e dividirmos ele por um positivo, o resultado será sempre o próprio número da divisão, o próprio dividendo. Assim como podemos ver nesse exemplo. Menos 3 dividido por mais 1 igual a menos 3. E com isso, encerramos nossa aula de hoje. Te vejo na próxima, gênio!